Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Esse é o módulo 1, Protestantismo Brasileiro. E nesta aula iremos dar continuidade ao assunto sobre a minoria protestante. Já vimos até aqui duas fases dentro desse contexto. A primeira delas nós denominamos de protestantismo por imigração, que é quando é assegurado por lei e Constituição a liberdade de culto dos protestantes em solo brasileiro. Além disso, também é aberto as fronteiras para recebimento de pessoas de países estrangeiros e de, no Brasil, poder exercer a sua fé e de propagar os ideais da reforma. O que nós vimos na segunda fase, que nós denominamos de protestantismo missionário ou de missão. A terceira fase é o pentecostalismo. Essa foi a última expressão do protestantismo que se instalou no país. No final da primeira década do século XX e no início da segunda década, nasceram as principais e maiores denominações do pentecostalismo clássico: a Congregação Cristã e a Igreja Assembleia de Deus. Ambas constituíam movimentos dissidentes de duas denominações históricas, a Igreja Presbiteriana do Brás, em São Paulo, e da Igreja Batista de Belém, do Pará, respectivamente. Nós teremos oportunidade de, no módulo Origem e Desenvolvimento do Pentecostalismo, de falar um pouco mais a respeito disso. Uma das principais características do movimento pentecostal brasileiro é sua natureza multifacetada. É preciso reconhecer que, com o passar dos anos, no decorrer das décadas, o pentecostalismo ele foi tomando proporções e características que hoje dificultam qualquer historiador, seja ele religioso ou secular, de definir com precisão o que vem a ser o movimento pentecostal, né? Especialmente porque as últimas denominações pentecostais desse movimento muito diferem de seu surgimento, ou do surgimento do pentecostalismo do Brasil com as duas primeiras denominações. Bom, um estudo da história do pentecostalismo nega a singularidade do conceito pentecostal e impõe o reconhecimento de diferentes modelos pentecostais. Conforme cada denominação, nós teremos uma definição do que vem a ser um crente ou igreja pentecostal, né? O pentecostalismo, dependendo da denominação, ele se manifesta de forma cada vez mais diferente, que fica difícil de você estabelecer um conceito que seja aceito por todos. De 1910 para cá, o movimento pentecostal se desdobrou nas mais diversas organizações ministeriais, adotando ênfases doutrinárias diferentes. Então, hoje, dependendo da denominação, né, nós podemos estar diante de uma denominação com práticas e crenças próprias e que diferem de outras igrejas que se denominam também pentecostais ou pertencentes a esse movimento. É preciso dizer que a partir da década de 70 há uma explosão do pentecostalismo no Brasil, de modo que, embora as primeiras denominações se instalarem no Brasil tenham sido denominações históricas, né, o pentecostalismo, na década de 70, toma a dianteira e torna-se um dos maiores movimentos religiosos do Brasil. Então, hoje o pentecostalismo ele é maior, ou tem mais adeptos, ou número de membros do que até mesmo as denominações históricas, né? Então, há uma reviravolta a partir da década de 70, mas isso é assunto
para a nossa próxima videoaula, onde iremos falar sobre uma outra fase do protestantismo no Brasil que nós denominamos de concorrência protestante. E aqui nós vamos falar do pentecostalismo, vamos retomar esse assunto e falamos também do movimento neopentecostal, né? Mas não se preocupe que nós teremos ainda um módulo para conhecermos melhor o movimento pentecostal, que é o módulo Origem e Desenvolvimento do Pentecostalismo. E aí nós teremos a oportunidade de estudar as 3 ondas do pentecostalismo no Brasil, tentarmos definir o que é que vem a ser ser um crente ou igreja pentecostal, entre outras coisas também. Então, aguardamos vocês em nossa próxima videoaula.